30 Twitch Pop capítulo 117 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Sylvester ficou surpreso e também teve pena das pessoas que cercaram a cidade para criar um acampamento ao redor dela. Era incrível que esses ladrões soubessem que não podiam escalar o muro ou quebrar e entrar na cidade. Então eles simplesmente decidiram cometer suicídio na frente da cidade. Logo, todos os tomadores de decisão da cidade estavam parados no muro de fronteira e olhando confusos para o campo de refugiados. A coisa era, eles não tinham nenhuma razão para sair. Eles haviam feito questão de tornar a cidade autossuficiente, e não era como se o comércio estivesse acontecendo na rota de qualquer maneira. Deixe-os apodrecer. Sir Roland, o novo chefe, disse. No entanto, Sir Doloren o refutou. Como eles disseram, eles realmente morrerão se ficarem aqui. Se não de fome e frio noturno, então pelas criaturas da noite ou por alguns animais selvagens do deserto. Então, seus cadáveres apodrecerão e espalharão doenças. Isso é extorsão. Sir Roland berrou. Sylvester concordou com essa afirmação, no entanto. Isso era de fato extorsão ao preço da própria vida. Mas também significava que essas pessoas estavam desesperadas. Sir Roland, não pode dispensar nada para eles. Nem mesmo uma sopa para encher suas barrigas. Posso enviar uma carta ao Cardeal Supremo desta terra e, devido à minha posição e profissão, ele não pode ignorar o pedido. Até então, você terá que cuidar deles. Bem, certamente podemos conseguir um pouco de sopa diluída para eles, mas não pão. Não sabemos como será o futuro e não podemos desperdiçar nosso armazenamento. Mesmo os comerciantes não vêm aqui, então podemos também não comprar mais. Sir Roland concordou rapidamente. Sylvester assentiu e olhou para o acampamento. Então, ele fez uma luz piscar na palma da mão e enviou o sinal. Um homem trotou perto da parede em um cavalo logo. Sylvester primeiro fez um teste. Eu sou Sylvester Maximilian, representante da Terra Santa. Diga seu nome, de onde você é e por que você está aqui. Eu sou o Van Sigurd, meu senhor. Eu era um criador de ovelhas no sul. Eu sou o líder deste grupo. Estamos apenas com fome. O homem falou com reverência em sua voz. Sylvester sentiu uma pitada de adoração pela fé e honestidade dele. Mas ele não era estúpido o suficiente para abrir os portões da cidade. Sigurd, vou entrar em contato com o Cardeal Supremo para enviar ajuda a todos vocês. Enquanto isso, o chefe desta cidade concordou em fornecer-lhe grandes recipientes cheios de sopa. Enquanto isso, vou conceder-lhe 10 graças de ouro que você deve usar para comprar farinha para assar pão. Além disso, você deve permitir que um mensageiro seja enviado para fora da cidade em direção ao forte do governador. Sylvester comandava os homens de uma posição de autoridade. As pessoas eram refugiadas e não tinham direitos na terra estrangeira. A única coisa que os protegia era a crença em Solis, então ele era a melhor aposta para uma vida melhor. Obrigado, meu senhor. As pessoas aqui serão eternamente gratas a você. Uma coisinha. Você pode olhar para o sul de suas paredes na estrada do deserto. Um grande grupo de refugiados deveria ter chegado aqui ontem, mas eles ainda não chegaram. Sigurd perguntou respeitosamente. Ao ouvir isso, Sylvester olhou para seus parceiros, pois eles sabiam o que deveria ter acontecido. Eles provavelmente estão mortos se entraram na névoa. Ele não mentiu, porém, pois sentiu que contar a eles a verdade os assustaria para serem cuidadosos ou recuarem ainda mais. Sigurd, temo que eles não virão. Nas montanhas ao sul ao lado da estrada, uma poderosa criatura das trevas se estabeleceu. Ela mata qualquer coisa que apareça em seu caminho. Então os refugiados estão mortos ou retornaram. Grandes olhos contorcidos e um rosto pálido. Tema mais, jovem. Obrigado. Meu senhor. Vou ficar de olho quando você enviar a sopa. O homem melancolicamente se virou para sair. Pegue isso. Sylvester jogou uma pequena bolsa de dinheiro, no entanto. O suficiente para comprar muita farinha. Feito isso,
Sylvester olhou para sua equipe e anunciou abruptamente uma decisão. Felix, você vai ficar na cidade caso eles decidam se aproveitar de nossa gentileza e atacar a cidade. O quê? Não. Eu irei com todos vocês para lutar contra aquele Bloodling. Felix refutou instantaneamente e pôde fazê-lo, pois era do mesmo nível de Sylvester. Sylvester, no entanto, havia se decidido. Felix, você é uma construção de força. Seus talentos estão em luta de curto alcance, não em magia. Enquanto Sidoloren é mais experiente em batalha do que nós, Gabi tem magia de luz e o Bispo Lazark criará um exército de mortos-vivos como nossos escudos. Você pode ajudar melhor aqui no momento, e se essa bagunça não tivesse chegado, eu teria levado você junto. Esse era o plano originalmente. Frustrado, mas Felix não pôde deixar de concordar. Ele seria inútil nas montanhas, pois não pode lutar muito bem à distância. Seu corpo era sua arma, e isso era inútil diante de uma criatura que queria comê-lo. Ele suspirou e olhou irritado para o acampamento de refugiados. Tudo bem, mas é melhor você me trazer uma lembrança. Vou esfregar na cara do meu antigo mentor em casa mais tarde. Ah, eu vou. Tudo bem então. Vamos nos preparar. Ciroland, você sabe o que fazer. Não abra os portões sob nenhuma condição quando eu não estiver aqui. Vamos sair pelas paredes dos fundos descendo diretamente. Sylvester ordenou ao homem, um poder que ele ganhou depois de ajudar lentamente os habitantes da cidade e ganhar sua confiança. Mais 2 dias se passaram e a contagem de mortos não aumentou. Mas havia mais 2 demônios possuídos que Sylvester teve que exorcizar e mais 500 pessoas que caíram para a esquizofrenia. Era uma loucura, mas Sylvester só podia esperar até que seus preparativos estivessem completos. No entanto, apesar de seus melhores esforços, ele não conseguiu aprender a usar aquela poderosa habilidade de feixe, não importa o quanto tentasse, o quão alto cantasse ou a posição que tomasse. O melhor que ele podia fazer era criar uma luz mais forte que definitivamente ajudaria, mas não mataria a coisa. Eventualmente, ele teve que tomar a decisão de sair, ou então todos morreriam. Por favor, vença esse mal, Lord Bard. Vou rezar por você. Lorealer. Leve isso com você, eu os fiz esta manhã. Várias pessoas da cidade ficaram nas paredes de trás para ver Sylvester, Gabriel, Sidoloren e o Bispo Lazark partirem. Lá estava Lady Merisa, a curandeira que preparou algumas poções de saúde para eles que poderiam ajudar a parar o sangramento. Sylvester pegou. Obrigado, Senhora Merisa. Padre. Espere. Nesse momento, Shani veio correndo, ofegante enquanto corria de um lado a outro da cidade. Ele também parecia animado e, sem esperar, começou a cantar um hino com uma voz infantil e nervosa. O mortal, aquecendo-se em meu calor. Chegou a hora de fazer um juramento. Vou testar sua lealdade daí em diante. Faço voto aqui, nunca sua fé vacilará. Eu sou ele, eu sou você, estou em todos os lugares. Eu sou a terra, eu sou o céu, eu sou o ar. Sylvester assentiu orgulhosamente. Ah, eu me lembrei dessa. Eu era muito jovem naquela época. Shani sorriu. Eu memorizei todas elas. Quando você voltar, vou cantar todas elas para você, e também pedir permissão à mamãe. Fiz minhas malas para ir com você também. Sylvester bagunçou o cabelo, sentindo-se um tanto orgulhoso do garoto. Você é um cara esperto, Shani. Bem, se você cantá-las para mim quando eu voltar, então eu vou levá-lo para a Terra Santa e também treiná-lo eu mesmo. Realmente, Sylvester não tinha palavras para acrescentar a esse garoto excessivamente entusiasmado. Uma e outra vez, ele mostrou que sua adoração por Sylvester era mais do que os fanáticos têm por Solis. De certa forma, Sylvester sentiu que havia encontrado a melhor adição ao seu pequeno culto agora. Um menino que um dia se tornaria um Arxizard. Sim. Eu fiz uma promessa a você, não foi? Agora vai passar um tempo com sua mãe porque ela vai sentir sua falta e quando você se for. Sylvester o aconselhou. Isso, em um instante, deixou Shani triste. Mas logo sentiu Sylvester batendo em seu ombro.
Está tudo bem, Shane. Amar a família e chorar por eles não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, é um sinal de força, pois mostra que você fará de tudo para mantê-los seguros, e com isso, o mundo seguro. Sim. Obrigado, Lloyd Bard. Shane de repente pulou para abraçar Sylvester. O pobre menino só conseguia alcançar o estômago. Doce sabor de felicidade, o aroma de caramelo fervente de excitação e tulipas de adoração. Que boa mistura para mostrar a devoção de alguém. Espero que esse sentimento dure para sempre. Sylvester decidiu dar-lhe algo para animá-lo. Então ele entregou ao menino uma faca, uma que ele ganhou anos atrás de Sir Balfreak depois de derrotar Romeu. Eu recebi isso quando era pequeno. Talvez você possa fazer melhor com isso. Cuide de você e do mosteiro para mim, Shane. E também daquele cara. Felix latiu com os braços cruzados. Eu não preciso de uma babá. Eu sou a babá. E obrigado. Shane riu e recuou, os olhos brilhando. Mas uma última vez, pouco antes de Sylvester e o resto serem jogados do outro lado da parede, o menino gritou. Boa sorte. Derrote aquele monstro como. Quer dizer, machuquei-o muito. Ah! Felix se aproximou e deu um tapinha na cabeça de Shane. Garoto, acho que nós dois vamos nos dar muito bem. Sylvester viu com preocupação enquanto Felix levava o menino junto. Espero que ele não lhe ensine nada de errado. Eles foram deixados do outro lado porque não queriam revelar ao campo de refugiados que as pessoas mais poderosas da cidade haviam partido. Então, em vez disso, eles se dirigiram para as montanhas no sul da parede sul. As montanhas secas, estéreis e arenosas não eram muito altas e estavam próximas. À medida que os quatro se aproximavam, já sentiram o cheiro de algumas coisas no ar. Sugiro que usemos as máscaras que fiz. Bispo Lazarca aconselhou. Sylvester assentiu e vestiu. A coisa foi feita de forma estranha, mas era semelhante ao médico da peste dos tempos antigos. Tinha espaço suficiente para respirar e, com os óculos ovais perto dos olhos, também era fácil de ver, mas não abaixo, pois o nariz comprido atrapalhava. Fique de olho no seu pé também. Se virmos alguma dessas criaturas parecidas com cobras, tente matá-las com magia de luz. Se tivermos sucesso, avançamos ou recuamos. O grupo caminhou lentamente para os vales das montanhas e alcançou uma região mais densa de névoa roxa tóxica. Estava ficando cada vez mais difícil ver qualquer lugar, mas todos eles usavam magia do ar para pelo menos ver o chão. Sylvester já havia reconhecido o gás misturado na névoa, no entanto. Pungente, dióxido de enxofre. Afeta o sistema respiratório, principalmente a função pulmonar, e pode irritar os olhos. Não é de admirar que pessoas tenham morrido aqui. No entanto, ele logo se lembrou de algo de seu passado, um gás que causou tanto trauma e PTSD que muitos veteranos enlouqueceram. Isso é de alguma forma semelhante à mostarda de enxofre, gás mostarda. Todo mundo. Não importa o que aconteça, não tire o mastro. Ele rapidamente ordenou a todos. No entanto, só então, ele se lembrou de Mirage e olhou preocupada por cima do ombro. Twitch Pop capítulo 118 graus Celsius. Como ele não foi afetado? Sylvester olhou por cima do ombro e Mirage estava bem como sempre. Na verdade, ele estava se preparando com a língua. Sylvester estava tão acostumado com Mirage sentado em seu ombro que às vezes nem percebia que o último estava ali. Você está bem? Pruriginoso. Sylvester assentiu e deu a Mirage uma poção que cobriria seu corpo com um revestimento semelhante a lodo e o protegeria dos elementos naturais. Sem se preocupar com o gato, Sylvester e o resto caminharam para a névoa. Estava tudo roxo por toda parte, e desde que eles decidiram começar pela manhã, a luz do sol tornava o roxo ainda mais brilhante. Isso vai ficar completamente escuro quando estivermos perto da área principal. O bispo Lazarcus advertiu enquanto davam cada passo com cuidado. Sylvester manteve seus sentidos elevados quando começou a sentir um cheiro de morte cada vez maior. A amargura extrema em sua boca e nariz não o dominava mais, mas ainda era um bom lembrete para ele o tempo todo de que ele poderia muito bem morrer aqui.
Além disso, era um excelente indicador de quão perto do inimigo ele estava. Estamos no caminho certo. Pessoal, mantenham um cristal de luz nos dentes. No momento em que sentirem algo se aproximando, vocês o quebram. Sylvester aconselhou a todos, principalmente Sir Doloran e Bisoplazark, já que eles não tinham magia de luz. Sylvester também não usou magia de luz o tempo todo, pois era um desperdício de Solarium, e quando eles estavam mais fundo no vale, eles não recebiam luz solar, o que significa que nenhum novo Solarium além dos cristais. A única mágica que eles usaram foi para limpar a névoa do chão para que eles pudessem ver onde estavam pisando, esperando para serem atacados pelas coisas parecidas com cobras. Zzz. Eles estão vindo. Bispo Lazark exclamou, alertando os outros. Sylvester não perdeu um momento e balançou sua lança na direção em que eles estavam indo e usou um de seus movimentos de cavaleiro iniciando as runas na lança para produzir ar. Oxi! Em um instante, com o movimento de Sylvester, a névoa diante dele se dissipou, mostrando a terra e a horda de cobras que se aproximava. E era mais repugnante do que Sylvester se preparara. Todos eles pareciam de cor cinza e, como disse o bispo Lazard, não tinham olhos, mas apenas uma boca chata na frente que permanecia aberta e exibia fileiras de dentes feios e afiados. Eles eram tão finos quanto uma polegada, mas quase 1 metro de comprimento. Pior, eles vieram em números maiores do que se poderia contar como uma horda sem fim, uma cena verdadeiramente arrepiante que até fez Mirai ficar na cabeça de Sylvester com medo. Use cristais de luz. Sylvester rugiu, pois isso era para ser um teste para saber se eles iriam seguir em frente com a missão ou recuar. Enquanto a horda se aproximava, Sylvester e Gabriel usaram magia de luz de suas próprias mãos. Ao mesmo tempo, Sir Doloran e Bisoplazark lançaram 2 Seed Bombs que Sylvester desenvolveu combinando cristais de luz, fogo, explosão e solarium junto com um pequeno mecanismo. Eles sabiam sobre seus enormes poderes destrutivos, mas este era um teste diferente. Fora. Fora. Todos fecharam os olhos por uma fração de segundo, exceto Sylvester, já que a luz não o afetava muito. Ele viu tudo claramente com seus olhos dourados. A princípio, eles pareciam preocupados, mas depois comemoraram com o som. Estrondo. As bombas fizeram contato e explodiram simultaneamente em um belo show de explosão, luz e fogo. A névoa se dispersou devido às ondas de choque em um grande raio ao redor deles, mas eles esperaram para ver as cobras. Com que destino essas bombas os condenaram? Ah! Funcionou maravilhosamente bem, exclamou o bispo Lazark entusiasmado. Sylvester silenciosamente assentiu, embora a cena parecesse muito feia. Permaneceu a horda de estranhas cobras, mas agora elas se transformaram em pasta de carne ou perderam uma parte significativa de seu corpo. Eles eram apenas pequenos pedaços de carne agora. Zzz. Outra onda. Sir Doloran deixou escapar. Sylvester caminhou para a frente desta vez. Não devemos desperdiçar essas bombas se nessas cobras fracas. Minha luz é suficiente para queimar. Deixe seu mestre aprender. Estamos aqui para matá-lo. Sylvester começou a usar magia de luz simples para criar ondas de luz na direção das cobras que se aproximavam. Eles nem sabiam ser uma cobra, no entanto. Eles simplesmente continuaram matando-os e seguindo em frente. Sylvester na frente, Gabriel atrás, formavam um grupo fechado que oferecia segurança suficiente de todos os lados. O trabalho de Sir Doloran era guiá-los para o caminho certo enquanto a horda de cobras os cobria de todos os lados quanto mais fundo eles entravam na terra amaldiçoada. O bispo Lazark, por outro lado, foi encarregado de sentir o número de mortos-vivos que ele poderia trazer das profundezas da terra e, quando chegar a hora, fazê-lo. Bispo Lazard, quanto mais nós temos que ir? Sylvester perguntou ao homem, pois sentia que suas reservas do Solarium estavam sendo desperdiçadas com essas cobras. O necromante careca e sem pelos não fazia ideia, infelizmente. A última vez que estive aqui, estava muito angustiado e só queria fugir. Não me lembro de onde caí e corri. Mutar.
Sylvester parou de usar o Solarium completamente, pegou um cristal de luz comum e usou em seu lugar. Estes eram um pouco menos eficazes, pois permitiam que as criaturas chegassem a 1 metro deles, criando uma espécie de parede ao redor, já que a horda de cobras estava entrelaçada uma na outra, chegando a 3 metros de altura. Mirai silenciosamente se escondeu dentro da leve armadura peitoral de Sylvester e espiou de vez em quando. Ele calculou que, mesmo que não pudessem vê-lo depois de pegá-lo, ele ainda morreria. No entanto, essas luzes não conseguiam matar as cobras e funcionavam apenas o suficiente para mantê-las afastadas, como se a luz fosse o limite que elas não podiam cruzar. Os únicos sons produzidos eram os guinchos baixos e os cliques de saliva da horda. Isto é mal. Sir Doloran amaldiçoou de repente. Sacerdote Sylvester, a horda está ficando muito alta. Eles estão prestes a nos cercar de cima também. Bom. De repente, uma das cobras caiu sobre eles, principalmente na cabeça de Sir Doloran. Inicialmente, nenhum deles entrou em pânico. No entanto, mesmo depois que Sir Doloran cortou a criatura com a faca, sua boca ainda estava presa à máscara do capacete do médico da peste. Isto é mal. Bispo Lazark murmurou de repente. A máscara era feita de couro. Essas cobras podem mordê-la facilmente como a pele. Sir Doloran não entrou em pânico e puxou a criatura com força, e com isso, um pequeno buraco apareceu na máscara. Tosse. O velho cavaleiro careca tossiu instantaneamente quando a névoa o afetou. Sylvester rapidamente usou a mão livre para tirar uma bandagem de algodão do bolso. Use isso. Enche o buraco com ele. Use água para fazer uma pasta de lama e sele o buraco com ela. O bispo Lazark ajudou Sir Doloran rapidamente enquanto Sylvester usava sua própria magia de luz para fazer um escudo de luz acima de suas cabeças também. Mas isso logo forçou a horda a dominá-los, cercando-os de todas as direções. Baque. Eca. Gabriel caiu de joelhos quando o peso das inúmeras cobras acima deles foi demais para ele. Sylvester também sentiu o peso e decidiu fazer algo. Não podemos ir a lugar nenhum enquanto estivermos cobertos. Todos vocês. Ajoelhem-se. Gabi, quando eu disser, pare de usar o cristal de luz. De acordo com seu comando, todos eles se ajoelharam. Sylvester então criou um segundo escudo de luz em forma de U ao redor deles. Desta vez, foi endurecido, pois foi feito de sua própria magia. Parar. Ele jogou 4 bombas para fora e parou de usar os cristais de luz de antes. Isso, em um instante, fez a camada externa do escudo desaparecer, e a bomba Yed caiu ao ar livre para destruir a horda em pedaços. Pato. Sylvester rugiu. Estrondo. 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 4 explosões distintas rugiram tão alto que todos sentiram seus ouvidos ficarem surdos com um zumbido longo e constante. O sangue das criaturas choveu por um segundo, e a área ao redor deles instantaneamente ficou clara. Mas eles já estavam mergulhados na névoa o suficiente para que o céu não fosse visível. A horda havia desaparecido. No entanto, deixou para trás um terreno coberto de cadáveres. Sylvester foi rápido em começar a se mover na direção de onde sentiu o cheiro da morte vindo. Levantar. Eles estavam correndo para o inimigo em breve, esperando que mais cobras aparecessem e os machucassem. Hugo. Eles estão aqui. Quantos deles estão lá? Como eles estão sendo criados? Sylvester amaldiçoou quando notou outra horda cobrindo-os lentamente por todos os lados. Eu posso facilmente continuar matando todos eles, mas desperdiçar minha própria energia neste estágio é tolice, pois o verdadeiro inimigo ainda está sentado atrás. Preciso estar em ótimas condições para enfrentá-lo. Sylvester pensou e decidiu que era hora do bispo. Convoque-os, bispo. Finalmente. O bispo Lazark começou a cantar algo silenciosamente enquanto seus lábios se moviam. Então ele ergueu os braços para o lado e rugiu. Levante-se. Levante-se, meus peões. Ajude-me enquanto a escuridão amanhece. Sylvester não sabia se o homem tinha que cantar aquele pequeno hino, mas não perguntou ao notar que o chão tremia um pouco. Então, as vibrações foram sentidas por baixo e,
Logo, uma mão rastejou para fora do solo arenoso. Bom, Groar. Levantem-se, meus filhos. É seu dever livrar o mundo dos pagãos. Ajude-me na batalha sangrenta. Devo enfrentar este inimigo. Sylvester anotou as falas, temendo que pudessem ajudá-lo no futuro. Mas ele estava mais interessado em ver o chão, pois viu uma sugestão de algumas criaturas saindo. Todo o campo ao redor deles estava coberto de mãos, de carne. Levante-se. 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 Bispo Lazark explodiu em sua convocação. Groar. Eles pareciam rosnar em resposta. Logo, as segundas mãos saíram e então eles se levantaram do chão duro. Como já eram criaturas mortas, as cobras não os afetavam além de atrasá-los. Mas, logo, quando centenas e milhares deles começaram a sair completamente, o grupo franziu a testa, pois não eram esqueletos. Nenhum único deles era um esqueleto, mas, em vez disso, pareciam humanos frescos. Por que há tantos corpos bem preservados? Gabriel se perguntou em voz alta, um pouco enojado também, já que os corpos estavam crivados de buracos, obra das cobras, provavelmente. Sylvester, porém, podia imaginar o que deve ter acontecido. Estes devem ser os refugiados fugindo da guerra na esperança de uma vida melhor. Eles pegaram a estrada do deserto para chegar a Spinkstone, sem saber que aqui esperavam sua morte. Que a luz sagrada guie suas almas para a paz. Ainda assim, eu me pergunto quando eles morreram. Bispo Lazark, sombrio, respondeu. Alguns deles, dias. Alguns deles, horas. Posso imaginar o terror que eles devem ter enfrentado. Só espero que seu fim tenha sido levado às pressas. Twitch Pop capítulo 119 Cidades Finge. A cidade estava funcionando tão bem como sempre. O povo se reunia para fazer muita sopa em grandes vasilhas. Eles não podiam comprar muitos vegetais ou carne, então eles apenas amassavam qualquer carne e vegetais que pudessem em uma pasta, colocavam algumas ervas e temperos e cozinhavam tudo. Pelo menos seria comestível com o pão que as pessoas do acampamento estavam fazendo. Felix também estava ajudando, já que a cozinha temporária ficava em frente ao mosteiro, e não havia outro padre no momento, já que os dois homens que trabalhavam para o falso arcipreste estavam trancados nas masmorras. Seu tolo, se você cair nessa panela, você vai morrer uma morte pior do que o tio do meu primo terceiro. Felix repreendeu Shane, o garoto querendo ajudar o tempo todo. E se você cair? Shane perguntou curiosamente. Felix zombou e orgulhosamente tirou a grande espátula e sentou-se ao lado da panela fervente que provavelmente poderia cozinhar um touro inteiro de uma só vez. Eu sou um cavaleiro poderoso. Essas baixas temperaturas não podem me machucar. Veja isso. Felix tirou um pouco de sopa da panela e bebeu na hora. Veja, eu estou tão bem como sempre. Os olhos de Shane brilharam enquanto ele se sentia animado com o que o futuro reservava para ele. Vou me tornar como você e o Padre Sylvester também. Quero ouvir meu hino favorito. O rosto de Felix caiu. Garoto, você já cantou 10 vezes. Mas tudo bem, um pouco de entretenimento é melhor do que nenhum entretenimento. Shane tossiu e tentou imitar como Sylvester cantava. Um homem poderoso da terra da parede de areia gigante. Ele é o único cavaleiro que está acima de tudo. Deus o agraciou com tudo. Ele é um homem com muita ousadia. Primeiro vem em seu glossário, libertinagem com luz. Ele pode permanecer, escuro ele é moralmente. Corram, lindas senhoras, corram de sua luxúria ou a luxúria dele se tornará sua encefalopatia. Como estou indo, Padre Felix? Pareço o Padre Sylvester? Shane perguntou inocentemente. Ele não notou o rosto carrancudo do cavaleiro de sandal, o pregador temporário da luz. Felix sabia para quem essa música foi feita. Não havia nenhum outro homem por perto da terra da gigante parede de areia. Shane, você sabe o que significa libertinagem? Shane balançou a cabeça. Não, eu queria te perguntar isso. Além disso, a última palavra. O que foi? Felix deu um tapinha na cabeça de Shane. Você queridinha, você não precisa saber disso. Importa-se de me dizer quem lhe deu este hino? Oh,
O padre Sylvester escreveu para mim ontem. Ele disse que você seria o melhor juiz. Você também conhece esse hino. Felix cerrou os dentes enquanto as veias estalavam em sua cabeça. Você quer assim, Max? Tudo bem, o jogo começou então. Vamos nessa. Você quer um hino meu também? Sim. Shane concordou imediatamente. Afinal, quanto mais, melhor. Então Felix escreveu um hino no caderno e o devolveu. Leia mais tarde. A propósito, você também está escrevendo seus próprios hinos. Shane assentiu orgulhosamente enquanto sorria embaraçosamente. Claro. Eu quero ser como o Padre Silvestre um dia. Então eu preciso dominar os hinos e o violino. Ótimo. Outro bardo. Guarde o livro agora. É hora de levarmos comida para aqueles refugiados. Então todos prepararam grandes recipientes de metal com tampas e começaram a baixá-los com corda do outro lado da parede. Demorou muito tempo, pois havia muitas pessoas para alimentar. E como já era quase tarde, o calor estava ficando insuportável. No entanto, naquele momento, algumas buzinas de alerta ressoaram nas proximidades, vindas do extremo norte do acampamento. Foda-se. É um ataque. Van Sigurd, o chefe do campo de refugiados, praguejou ao notar uma nuvem crescente de poeira do deserto à distância. Felix, no entanto, explodiu de excitação quando desembainhou sua espada longa na parte de trás. Sim. Finalmente, algo interessante. Sigurd, prepare seus homens para a batalha, eu os segurarei. Felix olhou para as pessoas na parede. É tarde. Baque. Felix pulou da muralha da cidade e sorriu de orelha a orelha ao ver os invasores. Havia pelo menos 100, e a maioria deles estava a cavalo. Corte estrondoso. Ele rugiu o nome de seu primeiro ataque apenas para chamar a atenção dos invasores. Então Felix acenou seu suave horizontalmente em direção aos inimigos com tanta velocidade e magicamente imbuído que, quando completou o arco, enviou uma onda visível de ar e um alto estrondo sônico. A onda de ar era um arco literal, afiado como sua espada. Oxi! Ele se conectou sem esforço com os inimigos no nível da cabeça. Em um instante, 2 dúzias de homens foram decapitados por um único ataque de Felix. Esse era o poder de um homem com magia ou talentos de cavalaria contra plebeus. Sem parar, Felix deu um pulo de 1,80 m no ar e então bateu a lâmina de sua espada no chão enquanto usava a magia rúnica da terra. Estrondo. O chão se abriu de onde sua espada tocou e se expandiu para onde os invasores estavam. Este não matou pessoas, mas assustou ou fez tropeçar alguns cavalos, matando alguns e transformando-os em carne para os refugiados. Os invasores estavam em total caos quando notaram seus irmãos caindo ou decapitados. Espalhou o pânico entre suas fileiras. Felix não ficou satisfeito, entretanto, e tentou alcançar os atacantes. No entanto, ele logo parou quando uma carranca de raiva assumiu seu rosto. Não. Não fuja. Lute comigo. Por favor. Estou entediado. E quando Van Sigurd chegou com o time desorganizado, Felix já estava voltando para a cidade com um ar abatido. Apenas vai com a sua comida. Eu vou rezar. E foi assim que a lenda da mais um Lord Felix começou nas terras desoladas do Reino das Terras Altas. No entanto, as coisas não eram tão alegres ou gentis no Vale da Névoa Tóxica. Havia inúmeros zumbis por toda a região, alguns até agora a equipe não conseguia vê-los devido à névoa. Todos ainda estavam com as roupas, embora rasgadas em alguns lugares. Embora seus olhos parecessem mortos, pois não havia luz visível dos vivos, eles pareciam não reagir a nada e apenas permaneceram de pé. O que realmente abalou mais seus corações foi que havia crianças pequenas e bebês também, desde pequenos meses de idade até meros bebês. Os bebezinhos que nunca cresceram o suficiente para andar ainda estavam lá, no chão, apenas balançando as pernas e os braços enquanto eram mastigados pelas cobras monstruosas. Sylvester não reclamou porque isso manteve as cobras ocupadas e deu-lhes tempo para ir mais longe no vale. Mas uma coisa era certa. Eles nunca iriam esquecer as cenas de hoje. No entanto, Sylvester se perguntou,
Você já viu alguma cena pior do que esta antes? O bispo Lazarca assentiu. Uma vez, quando eu estava mais ao sul, investiguei um poderoso necromante que matou uma cidade inteira de 5.000 pessoas e as controlou como se fossem pessoas reais. Ele atraía comerciantes ricos, fazia os zumbis atacá-los e tomava o dinheiro. Foi assustador. Mas o sangue aqui é o que torna isso pior. Tosse. Sir Doloren ainda tosse de vez em quando enquanto falava. Vamos tentar não ser como eles. Concentre-se no caminho. Não era necessário, pois os sentidos de Sylvester lhes dizia mais do que seus olhos neste momento. Mas pelo menos agora eles tinham os zumbis para atrair as cobras para que pudessem entrar mais fundo. Sylvester também estava acompanhando todos do grupo. Suas emoções diziam muito para ele. Sir Doloren não estava nem um pouco assustado. Em vez disso, ele tinha uma sensação de esperança e raiva. Enquanto o bispo Lazarque parecia animado e enojado. Apenas Gabriel estava um pouco assustado e triste. Quanto tempo bem no meio de seu pensamento, ele sentiu a sensação de morte aumentando em um ritmo enlouquecedor e, como eles não se moveram muito rápido, isso só significava uma coisa. Prepare-se para a batalha. Está chegando. Oxi. Bom. Sylvester foi jogado fora instantaneamente quando algo colidiu com sua lança com força superior. Tudo que ele notou foi uma sombra gigante, com pelo menos 3 metros de altura. Ele rapidamente se levantou e gritou ordens para manter a formação de batalha. Pegue seus cristais de luz, pendure-os na cintura e comece a jogar fora os cristais explosivos. Precisamos limpar a névoa. Mas, infelizmente, a névoa roxa só parecia aumentar com a chegada do protagonista dessas montanhas. Urá! Um grito ensurdecedor ressoou e ecoou pelo vale. Isso por si só foi o suficiente para afundar seus corações corajosos e questionar sua própria sanidade. Bishop, mantenha o controle de todos os seus zumbis. Se você sentir que eles estão sendo mortos muito rápido em qualquer direção, então grite em qual direção. Gabriel, fique atrás de mim e me cubra. Sir Doloren, por favor, dê cobertura a Bishop com solar e cristais de luz. Não pare de emitir luz. Repito. Norte. Bispo Lazarque gritou. Sylvester mordeu os lábios e rapidamente jogou 2 bombas Yale para o norte. Basta ser atingido já, criatura. Nota do editor, Leafy Bombs, Lichtfire. Agora são Yed. Improvisei explosivo e device, pato. Sylvester gritou quando sentiu a sensação de morte chegando novamente. Com isso, ele agora sabia que tinha o melhor sensor para saber em que direção o sangue estava, embora só lhe desse um segundo para responder. Bispo Lazarque perguntou, parecendo estar com medo agora enquanto gaguejava. Você tem algum plano sobre como matá-lo? Sim. Mas para isso, primeiro precisamos saber de que direção está vindo e colocar as bombas. Não sabia que essa coisa seria tão rápida. Mas o plano continua. Primeiro, vou usar o elemento terra para parar ou vá devagar. Sylvester respondeu e se preparou para acertar com sua lança. Este foi o momento em que ele sentiu que poderia ter usado a habilidade de controlar o comprimento da lança. Leste. Bispo Lazarque exclamou. Sylvester estava pronto desta vez e instantaneamente jogou 5 bombas naquela direção. Oxi! No entanto, o Bloodling ainda chegou e, desta vez, algo aconteceu quando Sylvester sentiu dor no braço direito sangrando. Ele olhou para ele e xingou em voz alta. Foda-se! Perfurou minha armadura. E como diabos veio do oeste? Eles estavam totalmente cegos, presos dentro da cúpula de luz que haviam criado dentro da densa névoa escura. Eles estavam comendo suas reservas de solar e como água, e sua luta nem havia começado. Tosse. Tosse. Sr. Doloren. Sylvester correu para o homem mantendo sua luz, inclusive intensificando-a. Parece que sua máscara não está funcionando direito. Pega minha. Sylvester, sem perder tempo, tirou a máscara. Sir Doloren pôs-se de pé de susto, porém, também zangado. Seu garoto tolo. Sua vida vale mais que a minha. Guarde sua máscara para si mesmo, eu vou sobreviver.
Sylvester ficou honestamente emocionado, mas ainda assim o tirou. Está tudo bem, pois eu tenho uma máscara que o Senhor me deu desde o nascimento, meus hinos. De fato, assim que Sylvester tirou a máscara, um halo brilhante apareceu atrás de sua cabeça, e agiu como um mini-filtro que não permitia que nenhuma toxina se aproximasse de seu rosto, pois emitia uma aura estranha. Havia algo diferente no halo do que na luz normal, já que às vezes isso também lhe dava um bônus de poder. Use. Ele empurrou a máscara para Sir Doloran e se preparou para caçar essa coisa, pois se sentia muito mais aberto agora com uma visão melhor. Estrondo. Sem perder um momento, Sylvester lançou uma bomba e ele em uma direção, mantendo sua lança pronta para apontar para o Bloodling que se aproximava. Crunch. Sylvester olhou para baixo. Uma cobra de alguma forma havia chegado lá e ele a matou com facilidade. Urar! Nesse momento, um grito do Bloodling também ressoou à distância. Sylvester estava alerta, mas se sentia feliz. Ele olhou para o lado e notou mais algumas cobras. Então ele rapidamente pisou nelas. Urear! Oh! Sylvester sorriu. Todo mundo. Eu não sei como, mas essas cobras estão de alguma forma conectadas com aquele Bloodling, e se nós os matarmos, o Bloodling grita. Então você sabe o que fazer. No entanto, Sylvester não levou em conta a velocidade de seu inimigo. Pato. Não fez isso desta vez. Arg. Santos Solis. Sacerdote. Ajuda. Sylvester olhou para o bispo Lazar e notou o homem sendo levado pelo Bloodling. Infelizmente, ainda era muito rápido ver qualquer coisa, e quando eles puderam reagir, o Bloodling havia decolado na névoa. Mas Sylvester amaldiçoou mais alto do que nunca, pois ele só notou uma coisa sobre o Bloodling que o perturbou sem fim, algo que mudou tudo sobre essa luta. Puta merda, Solis. Não estamos preparados para isso. Foda-se. Twitch Pop capítulo 120. Você também viu? Sylvester perguntou a Sir Doloran, já que o homem também teve um ótimo tempo de reação. E o homem assentiu nervosamente e, finalmente, uma pitada de medo apareceu em suas emoções. Não estamos preparados para isso. Nem mesmo se todos nós fôssemos arciprestes. Ele pode voar. Gabriel também estava atordoado. Sylvester só o viu brevemente, mas se lembrou vividamente, as asas gigantes atrás das costas da criatura alta. E desta vez, também é humanoide. Podemos recuar agora. Gabriel engoliu em seco. Sylvester e Sir Doloran se entreolharam e balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Não havia sentido em voltar agora, já que toda a cidade morreria antes que eles pudessem fazer qualquer arranjo para movê-los ou trazer ajuda. Mas, a questão era sobre como eles iriam lutar contra isso. E ainda mais importante foi o fato de que Sylvester percebeu que o bispo Lazar provavelmente estava vivo agora. Os zumbis ainda estão vivos, então acredito que o bispo está bem. Ainda assim, a única maneira de encontrá-lo é se livrar de toda a névoa. Sir Doloran concordou com isso. Como vamos combatê-lo? Ele pode voar. Enquanto entoava um hino baixinho, Sylvester pensou em como lidar com esse assunto. O inimigo tinha terreno elevado, melhor velocidade e visibilidade, mas o que eles tinham? Luz. O primeiro objetivo é limpar o ar. Precisávamos de melhor visibilidade. E como também posso pelo menos dar um passo para o ar, estou mais adequado para lutar enquanto todos vocês podem me apoiar. Mas primeiro, você precisa criar um círculo ao seu redor, colocando os cristais de luz e os cristais do solário juntos. Sylvester conspirou porque já havia se preparado para lutar contra o Bloodlings sozinho. Eles não perderam tempo e começaram a se fortalecer. Felizmente, os zumbis ainda estavam bem e mantinham as cobras afastadas. Aqueles que chegaram muito perto morreram desta vez porque os cristais de luz estavam sendo reforçados pelos cristais do solário, tornando-os poderosos o suficiente. Depois de fazer o cerco em torno de si, Sylvester se preparou colocando alguns cristais Solarium ao redor de seu corpo para serem ativados sempre que necessário. Quanto aos cristais de luz, ele não precisava deles. Tudo bem, eu irei para o céu agora. E tentarei pelo menos engajar a coisa.
Jogue as bombas Seed que eu fiz sempre que tiver uma oportunidade. Ele os instruiu como chefe da missão. Como você vai lutar contra isso? Gabriel perguntou preocupado. Silvestre deu de ombros. Todos esses anos, eu nunca dei tudo de mim. Quer dizer, eu dei tudo de mim na defesa, mas nunca no ataque. Então vamos tentar isso hoje. Ele usou Light Magic para fazer telhas endurecidas no ar para chegar a uma certa altura. Depois de atingir 10 metros, ele parou e olhou em volta. Tudo bem, aqui vai tudo. Ele respirou fundo e abriu os braços. Então, ele usou o feitiço básico que Sir Loren lhe ensinou anos atrás. A primeira magia que ele aprendeu, Tempestade Giratória. Woshi. Ele canalizou o elemento ar consolário em seu corpo e o fez sair de suas palmas, circulando violentamente, como um tornado. Como ele estava indo com tudo, ele não segurou nada desta vez. SHHH. A corrente de ar variou como se não houvesse amanhã. A névoa ao redor começou a ser sugada pelo tornado e lançada para o céu, limpando o ambiente, pelo menos. Os tornados poderiam facilmente ser classificados na categoria 5, pois pareciam gigantes e assustadores para os olhos normais, mas ele garantia orientá-los corretamente e nunca os fez tocar o solo perto de Sir Loren e Gabriel. 2 não serão suficientes. Em um show de magia massiva, ele fez mais 3 tornados e os enviou como seus bichinhos de estimação. Os 5 gigantes do ar, agora misturados com a névoa, começaram a varrer a área e torná-la mais clara de se ver. À primeira vista, a terra estéril escurecida parecia um mar morto. Ah! Está vindo. Sylvester de repente sentiu o cheiro da morte subindo em sua mente. Então ele se preparou fazendo com que ambas as palmas brilhassem na luz, o mais forte que pudesse, o que o tornava impossível de ser visto a olho nu. Ele era como um sol nas montanhas, pronto para levantar todas as cortinas escuras mortais. Ele manteve sua lança pronta e cantando. O inimigo estava se aproximando por milissegundos, e ele sentiu tudo. Ah! Outro desmaio? Sylvester não se mexeu desta vez e previu corretamente que a criatura viria do leste em vez do oeste como ele sentiu antes. Pegue isso. Sylvester imbuiu o máximo de magia de luz que pôde em sua lança mágica, fazendo a ponta brilhar como uma estrela cadente. Então, com força explosiva que conseguiu reunir, ele atirou na direção. Woshi! Bom! Urá! Sylvester secretamente sentiu alegria quando a lança atingiu a coisa. Mas ele não agiu como um idiota e rapidamente puxou a lança de volta com a fita amarrada a ela. HSSS. Mas parecia que o efeito da lança não era tanto quanto ele sentiu uma presença atrás de si. Os sentidos de morte e raiva em sua mente estavam enlouquecidos, dizendo-lhe para correr ou não sobraria nada. Sem perder um momento, ele pulou cegamente, criou um ladrilho leve sob seus pés e olhou para trás. E lá estava, pela primeira vez, ele viu toda a criatura claramente, ameaçadoramente olhando para ele com seus brilhantes olhos vermelhos. Tinha 2 pares de olhos e um quinto olho vertical no meio da testa. Sylvester realmente sentiu arrepios por todo o corpo quando a extensão total da criatura se tornou aparente, e seu corpo fez franzir a testa. A cabeça parecia ter tentáculos pontiagudos brotando dela. Havia asas gigantes de 3 metros de largura nas costas que vomitavam constantemente a névoa roxa tóxica. Os braços pareciam ser feitos de dezenas de tentáculos e o torso parecia ser humanoide. No entanto, o torso não parecia coberto de pele. Em vez disso, tinha algo se movendo o tempo todo. Sylvester concentrou-se nisso e logo sentiu o couro cabeludo formigar. E eles são. O torso é feito de cobras entrelaçadas. Tudo isso. Ele finalmente percebeu a natureza daquelas cobras e por que matá-las estava machucando essa coisa também. Este Bloodling é o criador dessas cobras, ou todas as cobras combinadas fizeram este Bloodling gigante. Mas, em outro olhar, o Bloodling não tinha pernas humanoides. Em vez disso, havia uma cauda grande e longa semelhante a uma cobra, com manchas verdes. A criatura inteira tinha pelo menos 9 ou 3 metros de altura, fazendo Sylvester parecer um anão.
Oxi! Sylvester usou sua lança para deter as lâminas de ar que a criatura lançou em sua direção. Mas ele estava muito fraco fisicamente e foi jogado fora. Felizmente, com seu domínio sobre o elemento luz, ele nunca caiu de verdade e fez um ladrilho para ficar de pé. Ele então notou o ponto que provavelmente havia atingido antes. Não havia nada desde que as cobras em movimento no torso da coisa substituíram o ferimento. A cabeça é o único ponto para acertá-lo? Sylvester se perguntou. Decidindo fazer todo o possível, ele começou a usar todos os elementos para o conteúdo de seu coração e, como o fogo e a luz eram a maldição de Bloodling, ele exagerou. Ele transformou os tornados de ar furiosos originais em tornados de fogo e os enviou em direção a Bloodling. No entanto, o último pairava calmamente no ar e não tentou matar Sylvester. Vamos. Estou bem aqui. Sylvester esperava qualquer movimento. Mas ele notou sua cabeça virando e olhando para Sir Doloran e Gabriel. Ficou claro que a criatura desejava lidar com eles primeiro, já que sua luz provavelmente era mais prejudicial a ela. Foda-se, essa coisa pode pensar. Você não pode correr. Estrondo. Sylvester usou abertamente os elementos da terra desta vez, um movimento chamado Airdrops que bombardeou o inimigo com pedaços de terra de tamanhos variados. Mas Sylvester também usou o fogo para transformar as bolas de terra em golpes mais mortais. Bom. Venha o que? Eu sou a verdadeira caçada. Sylvester tentou chamar sua atenção. Estrondo. Urá. O Bloodling chorou de dor quando, de repente, Gabriel e Sir Doloran começaram a jogar bombas e ele também, e foram devastadores para as cobras no torso da criatura. O Bloodling, irritado, fez com que seus tentáculos de braço soltassem milhares de pequenas cobras em direção a Sir Doloran e Gabriel. Mas as cobras morreram rapidamente porque os dois homens estavam sob a proteção da luz e dos cristais do Solarium. Sylvester planejou bem esta luta, e tudo o que o Bloodling precisava fazer era lutar contra ele, o que pareceu perceber assim que começou a voar em sua direção. Sylvester usou luz endurecida desta vez e fez lanças de 2 metros de comprimento e 5 polegadas de espessura com pontas altamente afiadas, dezenas delas. Então, ele soltou todos de uma vez e começou a se mover em direção ao Bloodling. Não havia como desviar de todas as lanças de luz, pois eram muitas. Sylvester tinha certeza de que poderia acertar um bom golpe em sua cabeça, desde que estivesse um pouco distraído. Mas, infelizmente, os Bloodlings eram todos diferentes e todos podiam ter habilidades únicas, mais loucas do que qualquer um pode imaginar. Sylvester parou de correr em direção ao Bloodling quando percebeu que estava jogando uma cobra das aberturas nas lanças. Assim que a cobra cruzou o ataque que se aproximava, o Bloodling desapareceu. Foda-se. O que foi isso? Sylvester amaldiçoou ao ver isso. E ele não estava preparado para o que viria a seguir. Oxi! Do nada, o Bloodling apareceu bem na frente dele e bateu sua enorme cauda de cobra em seu estômago, forte o suficiente para fazê-lo ofegar e vomitar um pouco de água de seu estômago, seguido por um jato de sangue. Arg! Estrondo. Sylvester, chocado e sem fôlego com o impacto substancial em seu estômago, foi jogado para longe mais rápido do que se podia ver, um evento que ele não podia prever. O que o Bloodling usou foi mágico. Era magia espacial. Como ele desapareceu e reapareceu. Quão forte era essa coisa? Sylvester estava finalmente questionando se ele poderia derrotá-lo, já que desde o início, ele só poderia infligir arranhões enquanto estava sendo espancado. Ele foi jogado tão longe e rápido que logo desapareceu na névoa roxa à distância, até mesmo sua auréola desapareceu, e os tornados de fogo e ar ficaram furiosos. Sir Doloran e Gabriel, que viram tudo, ficaram perturbados e queriam perseguir Sylvester, mas tinham um problema maior, pois o novo alvo da criatura eram eles. Rápido! Use todos os cristais Solarium restantes. Só eles podem detê-lo, gritou Sir Doloran. Assim, os dois imediatamente reforçaram os cristais de luz ao seu redor com mais partículas de Solarium,
aumentando instantaneamente a intensidade da magia de luz. Bom. O Bloodling pousou no chão e tentou acertar os dois com sua cauda. Então usou lâminas de ar de suas asas e pequenas cobras. Mas nada passou pelo escudo de luz. Quanto tempo podemos aguentar? Se os cristais ficarem sem energia, é o fim. Gabriel perguntou ao ver que eles tinham apenas mais alguns cristais de luz sobrando. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.